Palavra de Deus com a missionária Karina. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos estudando a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 11, versículo de número 46 ao versículo de número 47, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim nos diz o texto sagrado: os fariseus formam conselho para matarem Jesus, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para os purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém? A palavra do Senhor, amados, nesta passagem, ela vem nos declarar que quando os fariseus ficaram sabendo por judeus o que Jesus tinha feito, que eram os milagres e prodígios na cura e principalmente nos dias de sábado, diz a palavra do Senhor que então eles convocaram em uma reunião com todo o sinédrio para discutir do que fariam com Jesus. Eles estavam preocupados com os milagres de Jesus, pois muitos estavam crendo em Jesus e seguindo a ele. Eles temiam também, e com isso os romanos viessem tomar os seus lugares e autoridade sobre o povo judeu, e assim tomariam o domínio da nação. Os fariseus e sacerdotes usavam a religião para ter o controle sobre o povo. Caifás, um dos sacerdotes presentes, sugeriu então a morte de Jesus, dizendo que convinha que um homem morresse pelo povo, para que todo o povo não viesse a sofrer. João, que é um discípulo que escreve este evangelho, nos dá a entender que as palavras de Caifás foram inspiradas não por ele, mas para a vontade de Deus, para que fosse revelada e profetizada, pois a morte de Jesus trouxe a salvação para o povo, ligando o povo novamente ao seu Deus, pois aqueles que creram em Jesus, que ele foi enviado por Deus e que suas palavras são a vontade de Deus para nós, nossa fé em Jesus nos liga a Deus, pois Jesus é o único caminho que nos leva para Deus, porque a palavra do Senhor declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, depois da ressurreição de Lázaro, não andou mais em público onde os judeus estavam. Ele se retirou e foi para uma região vizinha, uma cidade chamada Efraim, festa da Páscoa, onde muitos judeus estavam prontos para se purificar, cumprindo o ritual religioso, e vigiavam para que Jerusalém, para se purificarem de seus pecados e oferecendo sacrifícios por eles. Muitos procuravam a Jesus e diziam uns aos outros: será que Jesus não virá à festa? Os sacerdotes e os fariseus tinham avisado ao povo que quem soubesse de Jesus era para denunciar a eles, para que o prendesse a Jesus. Mas assim não foi acontecido, porque não era chegada a hora. Aleluias! E por mais que as pessoas tentem nos privar de receber a palavra de Deus, de não querer que os nossos irmãos
ouçam a palavra de Deus para que sejam libertos, ainda que eles tentem de tudo para fazer, não conseguirão impedir, porque a palavra do Senhor declara que o Evangelho do Senhor será pregado a toda criatura e todos terão um conhecimento da palavra do Senhor. Só não serão salvos aqueles que não aceitarem a palavra de Deus, aqueles que não aceitou o Filho de Deus como único, suficiente Salvador. Por isso, amados irmãos, a você que não aceitou a Jesus, aleluia, e que quer entregar a sua vida para Jesus, repita comigo: Jesus, eu confesso os meus pecados e lhe aceito como único, suficiente Salvador. Torna-me uma nova criatura e faz-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, pois quero ser purificado no sangue do Senhor Jesus, para que eu possa me apresentar mais alvo que a neve, amém? Que você declare, confesse os seus pecados perante a Deus e não deixe as pessoas impedir você, aleluia, de prosseguir com a palavra de Deus, de prosseguir com o Evangelho. Prossiga, continue, porque é preciso, aleluia, possamos estar sempre assim pregando a palavra de Deus, para que a gente possa manifestar a palavra de Deus e para que os nossos irmãos sejam salvos e libertos pela palavra de Deus. Seja você um pregador da palavra, como Jesus assim foi. Esta é a vontade dele, para que a gente venha testificar dele, venha testificar do Pai e testificar do Espírito Santo, aquele que opera, aquele que age, aquele que providencia, aquele que, aleluia, tem um poder para nos salvar. Vamos pregar esse Evangelho conforme a vontade de Deus. Ouça a voz do Senhor de todo o seu coração, declare e confie no Senhor. Peça sabedoria a Ele e vocês saberão também pregar o Evangelho a todos quantos quiserem ouvir, e mesmo que não ouçam, pregue o Evangelho você também, para que não seja cobrado aquele sangue de suas mãos, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor, amados irmãos, esteja sempre com cada um de nós em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se assim o Senhor nos permitir, no dia de amanhã voltaremos com o áudio da palavra de Deus com a missionária Karina, agora no capítulo de número 12, com o seguinte tema: Maria unge com unguento os pés de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, amém. Que todos nós possamos orar um pelos outros, Igreja do Senhor, orai um pelos outros, para que possamos suportar todas as coisas no Senhor Jesus, amém. Procure agora mesmo no Play Store, no seu celular Android, o aplicativo exclusivo Rádio Rede Veloz. Isso mesmo, aplicativo exclusivo Rede Veloz Gospel.